Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde ou boa noite para os colegas que estão aqui assistindo essa videoaula. Eu me chamo Felipe Duarte, sou aluno do quarto ano B do curso de Direito da Faculdade Unisal de Lorena. De antemão, gostaria de convidar os colegas que ainda não conhecem o projeto Compartilhando Conhecimentos a curtirem a página deles no Facebook e se inscreverem no canal deles no YouTube. Compartilhando Conhecimentos é um projeto de iniciativa dos discentes Matheus Brito e Ana Beatriz Pacheco, capitaneados pelo professor Bruno Criado. Semestre passado, eles tiveram uma iniciativa de gravar algumas videoaulas para auxiliar os alunos do primeiro e segundo ano na semana de provas. E mediante o retorno positivo que a gente teve dessas lives que a gente fez e tal no Facebook, a gente decidiu continuar com essa iniciativa esse semestre, tá? Semestre passado eu fui monitor de teoria geral do processo e esse semestre me coloquei à disposição dos professores para auxiliar os alunos no que fosse necessário. Então, eu vou estar abordando com vocês aqui alguns conteúdos de partes e procuradores, beleza? Que é a matéria que vocês estão estudando agora em processo civil. Como o objetivo dos vídeos é serem curtos e diretos, por obviedade eu não vou conseguir abordar todo o conteúdo de partes e procuradores. Então, eu vou deixar alguns conteúdos de fora e vou abordar somente alguns conteúdos dados em sala de aula, beleza? O que eu vou falar com vocês? Eu vou falar sobre elementos do processo, efeitos da relação processual, partes e advogados. O que eu não vou conseguir falar com vocês nessa videoaula? Direitos e deveres das partes, despesas e multas, sucessões das partes e procuradores. Para quem não tem aula com a Luísa Sodero, eu aconselho a vocês visitarem o site dela, que tem todo o material disponível lá de processo civil 1, tá? Em relação a partes e procuradores. Ela coloca o roteirinho de aula lá, é bem bacana, dá pra vocês seguirem e estudarem por esse material que fica bem show, beleza? Então, vamos começar então a nossa videoaula, tá? Antes de começar de fato a estudar o conteúdo, eu acho que tão importante quanto estudar é a organização na hora do estudo, beleza? E diante disso, eu criei uma linha cronológica de algumas perguntas que a gente tem que se responder antes de começar a estudar alguma matéria, beleza? Primeira coisa que a gente tem que se perguntar e saber responder: qual disciplina do direito estou estudando? Por verdade, a disciplina que vocês estão estudando agora é processo civil 1. Vocês já fizeram essa transição de teoria já do processo, agora vocês estão estudando processo civil, beleza? Que é o direito, né, instrumental aí, não só do direito civil, mas de diversas áreas do direito. Então o processo civil é muito importante, beleza? Qual lei regula a disciplina? A lei que regula a nossa disciplina é a Lei 13.105 de 2015, mais conhecida como o novo Código de Processo Civil, beleza? O que nós estamos estudando? Como eu disse anteriormente, nós estamos estudando partes e procuradores. Então todo o conteúdo que a gente vai abordar vai estar dentro do Código de Processo Civil, girando em torno de partes e procuradores, ok? Então, respondidas as perguntas, eu acho que a gente já pode adentrar o conteúdo. Estamos estudando o Processo Civil 1, regulado pela Lei 13.105 de 2015, na parte de partes e procuradores, beleza? Antes de começar a estudar a matéria de fato, eu aconselho aos colegas aí que sempre deem uma olhadinha na doutrina, que é sempre muito interessante, porque ela esclarece muitas coisas que a gente fica em dúvida em sala de aula mesmo, ou na hora de ler o artigo e tal. Uma doutrina que eu indico bastante é de um professor Humberto Teodoro Júnior, que é uma doutrina que me agrada bastante. Então eu aconselho vocês aí, mas fiquem à vontade para seguirem outras, beleza? Primeira coisa que a gente vai falar aqui então, de elementos do processo. O processo civil, como vocês bem já devem saber, é um direito instrumental, certo? Então, a gente tem que sempre encarar o processo como um instrumento para a efetivação do direito material, como nós já vimos em Teoria Geral do Processo no semestre passado, beleza? Então, vamos começar a falar sobre os elementos do processo. Primeira coisa, o que é o processo? A gente tem que entender o que é o processo. O que significa processo? Etimologicamente, o processo vem da palavra proceder do latim, que por sua vez significa caminhar, prosseguir. Isso aí é bem fácil, eu acho que a própria palavra processo já nos traz o significado que ela quer trazer mesmo, que ela quer passar, beleza? É uma relação jurídica,
Por que é uma relação jurídica? Porque vocês têm que imaginar o processo como um triângulo. Eu gosto de imaginar dessa forma. Por quê? Porque numa ponta, o processo civil, uma ponta fica o autor, na ponta de cima fica o juiz, na outra ponta fica o réu. Então, se vocês olharem bem, é um triângulo, porque o juiz fica na parte superior ali, né, prestando a tutela jurisdicional, e as partes ficam ali através do processo, buscando o meio de resolver o seu litígio, ok? Vamos falar sobre as características. Primeira característica é uma relação jurídica, como eu já disse, e é uma relação jurídica que segue as regras do direito. Que regras do direito? Olha, as regras do direito contidas dentro do Código de Processo Civil, ok? Produz efeitos jurídicos. Como assim produz efeitos jurídicos? O que isso quer dizer? Por exemplo, numa ação, quando eu ingresso com uma ação perante um terceiro, perante outra pessoa, no começo do processo o juiz vai pedir que se cite esse réu aí que vai figurar no polo passivo da ação. Essa citação ela pode gerar diversos efeitos. Por exemplo, se o réu, após citado, não ofertar sua contestação no prazo previsto no Código de Processo Civil, que é 15 dias, todos os fatos alegados na inicial são tidos como verdadeiros, ok? A citação, por sua vez, é aquele ato processual que tem a finalidade de dar conhecimento ao réu de que a ação existe, de chamá-lo à relação processual. Então vocês podem perceber quantos efeitos tem uma simples citação. Se o réu não contestar, todos os fatos alegados na inicial são tidos como verdade. Se a citação não tiver nenhuma nulidade, o réu toma conhecimento do processo que está em andamento e é chamado para figurar no polo passivo, para participar daquela relação processual. Então, a relação processual gera efeitos jurídicos, produz efeitos jurídicos. Então, nós podemos afirmar que sim, produz efeitos jurídicos, beleza? É um ramo do direito público. Por que é um ramo do direito público? Porque o Estado é o prestador da tutela jurisdicional e ele participa dessa relação processual. Então, o Estado, como participante da relação processual, tem interesse de que a relação processual se dê da melhor forma possível. Então, nós podemos dizer que o Estado, como participante dessa relação processual, tem o interesse também de criar normas para que haja equidade, né, nesse processo, nesse caminhar aí, ok? Então, envolvendo a participação do Estado na figura do Poder Judiciário, não podemos esquecer disso, chegamos à conclusão de que é de interesse do Estado regular o processo e, pela sua participação, podemos chamar de um ramo do direito público, ok? Não do direito privado, como é o direito civil, mas do direito público, beleza? É autônoma. Por que é autônoma? Porque ela independe de uma pré-comprovação de que exista alguma relação de direito material entre as partes do processo. Porque é só vocês perceberem como que isso é lógico. O processo tem justamente essa finalidade, de comprovar se existe ou não uma relação de direito material entre as partes. Por exemplo, processo de conhecimento, tá? O processo de conhecimento, ele tem a finalidade de comprovar se existe a relação de direito material entre as partes. Então, você concorda comigo que ficaria meio contraditório que se exigisse uma prévia comprovação de que existe uma relação de direito material entre elas? Ao contrário do que aconteceria no processo de execução, de que isso já fica constatado lá, beleza? Podemos chamar de uma relação complexa. Por que é complexa? Porque ela abrange uma série de atos processuais. Se abrange uma série de atos processuais, nós podemos falar que o processo ele é dividido em partes? Não, o processo ele é um instrumento que nós temos que imaginar que os atos processuais ocorrem dentro dele. Ok? Consequentemente, nós chegamos à conclusão que o processo ele é unitário, é uma relação processual unitária. Por quê? Porque os atos são todos interligados, ok? Os atos são interligados e visam um único fim, que é a sentença de mérito. Beleza?
é uma relação concreta. O Poder Judiciário não é um órgão consultivo, mas sim de prestação de tutela jurisdicional. Então nós podemos chamar de uma relação concreta. E dinâmica, porque evolui a cada ato processual. Primeiro nós temos a propositura da ação, depois o juiz cita a parte contrária para apresentar a sua defesa, daí, se for o caso, é designada uma audiência de tentativa de conciliação, posteriormente terá audiência de instrução, razões finais, memoriais, né? E por fim a sentença. Então vocês percebem como é dinâmica, porque um ato chama o outro, um ato gera o outro ato e assim o processo caminha até o fim dele, beleza? Vamos falar agora dos elementos do processo. Dentro dos elementos do processo, nós temos os elementos aí subjetivos, né, que dizem respeito aos sujeitos do processo aí, tá? Quem seriam esses sujeitos? Nós temos que dividir esses sujeitos em dois grupos. O primeiro grupo são os sujeitos principais. Quem seriam esses sujeitos principais? Vocês lembram do triângulo que eu falei com vocês lá no começo do vídeo? Autor, juiz e réu. Esses são os sujeitos principais. Vocês querem lembrar dos sujeitos principais, vocês pensam naquele triângulo, autor, juiz e réu. Esse triângulo representa o autor de um lado, o juiz na superioridade ali dele na relação processual e o réu do outro lado, ok? Então, esses são os sujeitos principais. E quais seriam os sujeitos, então, os outros sujeitos? Propriedade são os sujeitos secundários. Quem seriam esses sujeitos secundários? Os sujeitos secundários seriam os auxiliares de justiça, o escrivão, oficial de justiça, depositário, avaliador. São todos aqueles sujeitos que são tão importantes quanto os principais para que a relação processual consiga existir, mas não podem ser chamados de principais, ok? Vocês, ao visitarem um cartório do fórum, vocês vão perceber que existe um escrivão, existe oficial de justiça, existem todos os funcionários. Esses são os sujeitos secundários, cada qual cumprindo seu papel para que o processo caminhe da melhor forma possível, beleza? Bom, vamos falar agora sobre os efeitos da relação processual. Os efeitos da relação processual só podem atingir aqueles que participaram dessa relação processual. Isso é uma regra primordial do processo civil. Por obviedade, uma relação processual da qual eu não participei não pode surtir os seus efeitos sobre mim, tá? Pois eu não tive a oportunidade de manifestar a respeito no processo, de apresentar o meu lado no processo, né? A minha versão dos fatos. Então, é por obviedade que essa relação processual não pode surtir os seus efeitos sobre mim, beleza? Se eu não participei daquela relação processual. Temos agora os efeitos positivos e negativos, ok? Esses são dois grupos aí que se subdividem sim, nos efeitos positivos, direitos e faculdades processuais, e nos pontos negativos, ônus, deveres e obrigações processuais, que veremos mais à frente o que são cada um, beleza? Vamos lá falar sobre os deveres subjetivos das partes. Nos deveres subjetivos das partes, nós temos que ter dois como principais. O primeiro dever de ação e o segundo de defesa. Então esses são os deveres principais. Nós podemos subdividi-los, classificá-los como principais. Os outros serão secundários. Participar de todos os atos processuais, recorrer, são direitos individuais públicos, pois obrigam o Estado à prestação da tutela jurisdicional. Beleza? Vamos falar sobre obrigações processuais. Temos a obrigação processual no sentido amplo da acepção jurídica do termo. O que seria isso? Obrigação é todo vínculo jurídico que importe alguém a uma prestação de uma quantia econômica. Exemplo: pagamento de guias dentro de um processo, pagamento de custas processuais. Como eu já disse para vocês, teoria já do processo, o processo, né, no nosso sistema judiciário, ele não é gratuito, exceto para os beneficiários da justiça gratuita. Então, o processo é custoso, ele tem as custas. Então, nós podemos classificar essas custas, esse pagamento de guias, como obrigações processuais. Como que vocês vão lembrar disso no momento da prova? Obrigação processual é tudo daquilo que eu não posso dispensar de realizar dentro de um processo que tem valor econômico, pecuniário, beleza?
Vamos falar agora sobre os deveres processuais. O que serão esses deveres processuais? Outras prestações que não de valor econômico. Estende-se aos litigantes, procuradores, os advogados, né? E terceiros que participem do processo. Inclusive, olha que interessante isso, ao órgão judicial. Exatamente, o juiz, o órgão judicial também tem deveres dentro do processo, beleza? Por exemplo, agir com lealdade e boa-fé é um dever processual. Testemunhar de forma verídica é um dever processual. Exibir documentos e coisas são deveres processuais. E são regras de ordem pública, ou seja, são normas cogentes, como nós já estudamos em teoria geral do processo, que não podem ser derrogáveis, não podem ser derrogadas. Então, como que a gente pode diferenciar obrigação processual e deveres processuais? Ambos são indispensáveis, certo? Ambos têm o seu cumprimento imposto de forma obrigatória. A diferença é que em obrigação, essa espécie de dever gira em torno de valores pecuniários, de prestações pecuniárias. Já os deveres gira mais em torno de atos processuais que são indispensáveis, tá? Como nós dissemos bem, lealdade, boa-fé, tá? Inclusive, geram consequências contra o seu descumprimento. Por exemplo, falso testemunho é crime, né? Um crime previsto no artigo 342 do Código de Processo, no Código Penal, tá? Que tem pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Então vocês podem perceber como os deveres processuais não são uma mera liberalidade das partes, ok? Então, mais uma vez fazendo aí uma retrospectiva com vocês, obrigações, pensem que não podem ser dispensáveis e tem valor pecuniário envolvido. Deveres processuais não são dispensáveis também, não podem ser derrogados pelas partes e tem o seu cumprimento obrigatório, mas não envolve prestações pecuniárias, beleza? Agora vamos falar dos ônus processuais, ok? Prestem bem atenção nos ônus processuais. O que são os ônus processuais? São os atos processuais que não precisam ser praticados de forma obrigatória, diferente das obrigações e dos deveres processuais, ok? Não se confundem esses institutos. Mas, neste caso, ocorrerá uma consequência quanto o não cumprimento também, apenas para as partes do processo, beleza? Então, a gente tem que pensar o seguinte, ônus processual são todos aqueles atos que, embora não precisem ser praticados de forma obrigatória, a não prática, né? Quando você não pratica esses atos, eles geram algumas consequências. Exemplo aqui para vocês. Abram aí o artigo 344 do Código de Processo Civil. Vocês vão ver um exemplo claríssimo de um ônus processual. Se o réu não contesta, os fatos alegados na inicial são considerados verdadeiros. Então, quando alguém ingressa com uma ação contra você, contra mim, nós temos a faculdade, né, de contestar ou não, de apresentar defesa ou não. Mas vocês concordam comigo que isso vai gerar um ônus para mim? Se eu não contestar, por quê? Porque os fatos alegados na inicial serão tidos como verdade. Então, isso é o ônus processual. Todos aqueles atos que, embora não obrigatórios, vão acarretar um prejuízo para mim se eu não realizá-los. Beleza? Diferença de ônus e deveres. Primeira coisa que temos que ter em mente é que são coisas diferentes e que não se confundem. Ponto. Beleza? Os ônus são prejuízos que decorrem de um encargo de caráter não obrigatório, como dissemos anteriormente, ou seja, com o não cumprimento haverá um prejuízo, e isso não quer dizer que não exista a faculdade de cumprir ou não aquele ato processual, tá? De realizar ou não aquele ato processual. O que existe são prejuízos quando você não pratica aqueles atos, beleza? Os deveres, como o próprio nome já induz, não são mera faculdade das partes, que podem ser compelidas para o cumprimento e gerar consequências se não cumpridas, beleza? Obrigações, a mesma coisa, só que as obrigações giram em torno de
de obrigações de caráter pecuniário, pagamento de guias, pagamento de custas processuais, como bem já vimos anteriormente. Então, já superamos aí esse ponto da matéria, beleza? Retrospectiva aqui rapidinho para a gente não se perder no que a gente está falando, tá? Falamos sobre os elementos do processo, características do processo, é uma relação jurídica de direito público, autônoma, complexa e unitária. Podemos chamar também de concreta e dinâmica. Os elementos do processo, vimos que tem os elementos subjetivos, que são os sujeitos principais, e os sujeitos secundários, auxiliares da justiça, escrivão, oficial de justiça, depositário e avaliador. Temos agora os efeitos da relação processual. São os efeitos aí que atingem todas as pessoas que participam da relação processual. Temos os efeitos positivos ou negativos, tá? Como já vimos aí, os efeitos positivos, os pontos positivos seriam aí os direitos e faculdades, e os negativos seriam os ônus, as obrigações e os deveres, beleza? Então, vamos seguir adiante aí, tá? Bom, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre partes agora, beleza? Vamos lá. Vocês, já é a terceira vez que vocês vão ver e escutar isso de mim nessa videoaula. Então, vocês têm que ter noção da importância que isso tem, perdão. Na parte de partes, nós temos que entender que existe uma relação tríplice aí. Como eu disse para vocês, imagine aquele triângulo lá. Uma parte nós temos o autor, na parte superior nós temos o juiz, na outra parte nós temos o réu, ok? Parte, temos duas subdivisões de conceitos aí. Parte em sentido material são os sujeitos da lide, ok? E no sentido formal, não necessariamente são os sujeitos da lide, mas que participam da relação processual, ok? Parte em sentido material, sujeitos da lide. Parte em sentido formal, não necessariamente os sujeitos da lide, mas que participam da relação processual. Quem que é o autor? Aí, né, quando a gente subdivide-se em partes e fala de autor, quem que é esse autor? Autor é quem invoca a prestação da tutela jurisdicional. Como nós vimos no semestre passado, o Poder Judiciário ele é inerte, tá? E exige uma provocação. Quem é o responsável por gerar essa provocação, por tirar o Poder Judiciário dessa inércia, é o autor, que invoca a tutela jurisdicional, beleza? O réu, quem que é o réu? Eu acho que é meio óbvio quem que é o réu, né? É contra quem esse requerimento de prestação de tutela jurisdicional é invocado, beleza? Então, a gente tem que imaginar uma relação polarizada aí, que existe o polo ativo, que é o autor, e o polo passivo, que é o réu, beleza? Litigante. Quem que é o litigante dentro de uma relação processual aí, quando nós falamos de partes? O litigante é aquele que faz parte da relação processual, mas não necessariamente são os sujeitos da lide. Ou seja, podem ser partes tanto no sentido material como no sentido formal, beleza? Podendo ser parte no sentido formal material. Ok, superado isso, vamos então às nomenclaturas das partes dentro de uma ação, tá? Nós temos que ter em mente que a nomenclatura varia de acordo com a ação, ok? De acordo com o recurso, de acordo com o momento processual. Então, para vocês entenderem bem, eu separei algumas nomenclaturas aí. No processo de conhecimento, nós temos o autor e o réu, a princípio, mas se dentro de uma contestação o réu apresentar uma reconvenção, nós temos um reconvinte, que foi o réu que apresentou a contestação, e o reconvindo, beleza? Se eu interponho um recurso de apelação após a prolatada sentença, eu serei o apelante, não mas existe a figura do autor, mas o apelante, e o apelado, que seria contra quem o recurso de apelação vai ser interposto, beleza? Num agravo de instrumento aí, agravo de instrumento é o recurso, né, é o recurso que é utilizado contra as decisões interlocutórias, né, que é aquelas que não têm cunho de finalizar o processo. São as decisões que ocorrem durante o decorrer do processo, tá? Quando eu interponho aí um agravo de instrumento, nós temos a figura
do agravante e do agravado, e não mais do autor e do réu, beleza? Se eu interponho um embargo de declaração, eu vou ter a figura do embargante e do embargado, beleza? Como que isso funcionaria agora nos processos de execução? Nós estávamos falando do processo de conhecimento. Nos processos de execução, nós temos a figura do credor ou devedor, no caso de execuções forçadas, e do embargante e embargado, no caso de embargos à execução, devedor, no caso de embargos à execução do devedor, o terceiro, beleza? Nos casos da tutela provisória, como nós requeremos a tutela, é só você pensar isso, a tutela você se requer, a tutela você requer ela. Então nós vamos ter a figura do requerente e do requerido, beleza? No caso de jurisdição voluntária, como nós estudamos no semestre passado, em teoria geral do processo, não existe a figura de autor-réu, embargante, embargado, e enfim, existe a figura dos interessados, beleza? Tudo isso está no material da Luísa lá no site dela, aconselho vocês a entrarem lá, tá bem completo, e é um roteirinho para vocês seguirem, então eu acho bem interessante. Vamos falar agora sobre substituição processual. Atenção para esse tema que é bem importante, beleza? Regra geral, abram aí o artigo 18 do Código de Processo Civil. Vamos lá. Só beber uma água aqui enquanto vocês estão abrindo aí. Pressuponho que vocês estão abrindo o artigo. Tá? Vamos lá. O que está escrito nesse artigo? Ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio. Propriedade, eu preciso ter legitimidade para propor uma ação. Eu preciso ter vínculo com aquele direito. Eu não posso pleitear um direito que não é meu. Por exemplo, numa ação de obrigação de fazer, em que eu não participei do contrato que estipulou a obrigação, eu simplesmente tenho conhecimento. Eu vou e ingresso com a ação com um objetivo, com a finalidade de que aquela obrigação seja cumprida para terceiro. Eu não posso fazer isso. O titular daquele direito é quem é também o titular do direito também de propor a ação, beleza? Mas como você já deve ter se habituado, no direito toda regra tem a sua exceção. Qual que seria a exceção nesses casos? Seriam os casos previstos em lei. Quais seriam esses casos? Exemplo, legitimação extraordinária. O que seria essa legitimação extraordinária? Por exemplo, na venda de coisa litigiosa, o artigo 109 do Código de Processo Civil estabelece assim: a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos ou a título particular não altera a legitimidade das partes. Nós temos uma regra aí, beleza? Dentro da exceção é essa regra. Então, tudo permaneceu normal por enquanto. A relação processual nos polos aí não foram alterados, tá? As partes não foram alteradas. Entretanto, o adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que consinta a parte contrária. O que acontece aqui? Se a parte contrária consentir que se altere a figura aí dentro do processo do adquirente daquele bem litigioso, que é aquele bem que está sendo discutido no processo, existe a possibilidade de que se possa fazer a substituição processual. Via de regra, não é permitida. Então, se eu comprar um bem que está sendo discutido no processo, via de regra, eu não posso participar desse processo figurando em um dos polos aí. Entretanto, se o sucedendo ou sucedente consentir para que exista essa troca dentro do polo da ação, isso é bem possível, beleza? Sucessão da parte. O que seria uma sucessão da parte? O artigo 110 do Código de Processo Civil assim estabelece: ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu próprio espólio ou pelos sucessores. O que é o espólio? O espólio é aquela massa que não tem personalidade jurídica, mas é um ente personalizado e pode figurar aí
num dos polos do processo, representado aí pelo administrador, beleza? E quem que seriam os sucessores? Seriam os herdeiros da pessoa que morre. Então, se uma pessoa está num dos polos da relação processual e ela morre, os seus herdeiros podem figurar nessa relação processual, beleza? Podem substituir essa parte. Vamos falar agora sobre capacidade processual. O que é capacidade processual? A gente precisa distinguir duas coisas antes de falar sobre capacidade processual. Existe uma diferença entre capacidade para ser parte e capacidade processual, ok? O que é capacidade para ser parte? A mesma necessária para os atos da vida civil. Ser maior, capaz, como você já estudado com o professor Luiz Rebelo, beleza? Isso é capacidade para ser parte. Agora, o que é capacidade processual? Aptidão para participar em nome próprio ou a lei dos atos processuais. Por exemplo, você é uma pessoa que não está interditada, você tem plena faculdade dos seus direitos civis aí, e você é maior, você não tem nenhum impedimento, você tem tanto a capacidade para ser parte, que é aquela necessária para os atos da vida civil, como aptidão para participar do processo, que seria a capacidade processual, beleza? Entretanto, quando não existe capacidade de ser parte, quando não existe a capacidade processual, existe a figura da representação. A representação é um instrumento que vai ser utilizado para suprimir a incapacidade processual, a falta de capacidade processual, beleza? Existe a apresentação voluntária, derivada de um negócio jurídico. Exemplo, é o caso dos advogados. Você estabelece com ele aí um contrato de honorários, de uma prestação de serviço dentro do processo, e existe aí a figura então da substituição, da representação, voluntária. Existe também aquela representação legal. O que seria essa representação legal? É aquela que advém da própria lei. O próprio nome já diz, representação legal é aquela que advém da lei. Exemplo, o titular do poder de família sobre os filhos menores. Artigo 71 do Código de Processo Civil. Eu sou responsável pelos meus filhos, eu tenho capacidade de representá-lo em juízo, beleza? Isso seria a representação legal. A própria lei, no artigo 71 do Código de Processo Civil, estabelece essa possibilidade. Temos também a voluntária, como já dissemos, que é aquela que deriva de um negócio jurídico. Exemplo, no caso dos advogados, que representam terceiros dentro de processo judicial. Beleza? Capacidade processual. É um pressuposto processual e é aquela capacidade de praticar atos processuais sem a necessidade de representação ou assistência. Beleza? Agora vamos falar sobre a capacidade das pessoas casadas. Vamos lá. Capacidade ativa das pessoas casadas aí. Se versar, é uma regrinha isso, tá? Se versar sobre o direito real imobiliário, que é aquele que envolve patrimônios, etc., um cônjuge precisa da autorização do outro para propor ação. Então, anotem essa regra aí, beleza? O cônjuge, se estiver figurando num polo ativo de uma ação, ele precisa da autorização do outro se a ação versar sobre direito real imobiliário, ok? Entretanto, temos uma exceção aí, ok? Qual que seria essa exceção? Regime de separação total de bens. Por verdade, eu entendo que essa regra surgiu justamente para proteger o patrimônio dos cônjuges, que se tem, dependendo do regime, são entrelaçados, tá? Mas, se existe o regime da separação total de bens, em que os patrimônios dos cônjuges não se confundem, é claro que ele não vai ser afetado pelaquela relação processual. Lembra que a gente disse antes que a relação processual não pode afetar aquele que não tenha participado dela? É esse caso agora, beleza? Então, por isso que existe essa necessidade quando envolve patrimônio e tal, no caso do direito real imobiliário, que exista a figura da autorização do cônjuge aí para propor a ação.
Mas vamos tomar cuidado com uma coisa, uma observação aí. Tal autorização pode ser suprimida judicialmente quando houver recusa sem justificativa ou impossibilidade de dar a autorização. Essa exceção aí, essa substituição, essa autorização aí, ela está prevista no artigo 74 do Código de Processo Civil. Então, lendo mais uma vez para fixar, tal autorização pode ser suprimida judicialmente quando houver recusa sem justificativa ou impossibilidade de dar autorização. Ou seja, o juiz vai substituir a vontade desse cônjuge que não autorizou aí a propositura da ação, beleza? Qual que é a consequência da falta de autorização do cônjuge? A consequência é a invalidação do processo. Não há litisconsórcio ativo necessário, apenas necessidade de consentimento. O que é o litisconsórcio ativo necessário? É que ambos os cônjuges terão que atuar no polo ativo, terão que estar no polo ativo daquela ação, tá? Existe a necessidade, isso é obrigatório. Então, nesse caso, não é que vá existir o litisconsórcio ativo necessário, não é que os dois cônjuges terão que atuar, terão que estar no polo ativo da ação. Entretanto, existirá a necessidade do prévio consentimento, da autorização de um dos cônjuges, que no caso seria aquele que não está propondo a ação, mas teria que autorizar a sua propositura, beleza?